Revelado, o emocionante desafio dessa avó que superou a traição e transformou sua vida. Dona Maria sempre foi o coração pulsante da pequena comunidade em que vivia. Com seus 65 anos, conhecia todos pelo nome e os abraços que deixava na chegada do domingo eram como um baluarte de amor e tradição. Era ao redor do fogão que sua fama se espalhava, com receitas de bolo de cenoura que faziam até os mais endurecidos esquecerem os problemas por um momento. Mas tudo mudou quando seu filho mais velho, Carlos, a traiu. Ele não só abandonou a família, mas também trouxe consigo o peso de dívidas e responsabilidades que agora caíam sobre os ombros dela, que já eram tão cansados. Miguel e Ana, seus netos, pequenas crianças, não compreendiam a gravidade da situação. Para eles, a avó ainda contava histórias de aventuras, mas atrás daquelas risadas, Dona Maria escondia uma dor que parecia um corte profundo. À medida que os meses se arrastavam, o desconforto financeiro se tornava opressivo, e a avó, conhecida como a avó da praça, aceitou um trabalho temporário no mercado da cidade. Era humilhante, mas sua alma lutava para manter os netos alimentados. Agora, além da vergonha, o cansaço e a ansiedade acompanhavam diariamente. Renata, a nora que sempre a tinha como uma segunda mãe, estava agora ali, disposta a vender a casa da família, um lugar cheio de memórias de risos, de amor e de superação. A tensão entre as duas mulheres crescia como uma tempestade prestes a estourar. Aquela casa era o legado de seu falecido marido, um refúgio onde Dona Maria havia criado seus filhos, e agora, sentia que sua história estava prestes a ser apagada. Ela acreditava que o amor ainda poderia restaurar algumas das relações rompidas, mas o que fazer quando a própria dor vem da sua própria família? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. E assim, em um impulso de coragem, Dona Maria decidiu que não ia deixar a tradição morrer. Um sonho começou a tomar forma em sua mente. Uma festa de reencontro familiar, onde todos seriam convidados, com comida, risadas e música. Era a última cartada que lhe restava. Quando a festa finalmente aconteceu, o quintal estava repleto de balões coloridos e o aroma do bolo de cenoura pairava no ar. Mas, mal sabia Dona Maria que o espírito de celebração ia ser interrompido por coisas que nunca imaginou que ouviria. O clima estava pesado, e antes que os sorrisos pudessem iluminá-los, segredos começaram a sair à tona. Carlos, aquele filho que partiu, tinha seus próprios demônios, uma batalha interna que Dona Maria percebeu, e que nunca havia notado. Enquanto os netos brincavam, ela viu a tensão se evaporar, e a dor se misturar ao entendimento. Haviam feridas a serem curadas, e quando se virou para Renata, uma conversa honesta pareceu a única saída. Vamos refletir sobre nossa família e o que podemos fazer para não perder tudo isso, clamou Dona Maria. E agora, a pergunta persistia. Conseguirão eles reconstruir os laços rompidos e fazer renascer um amor que estava praticamente apagado? Com o coração na mão, Dona Maria aguardava por respostas que mudariam suas vidas para sempre. O futuro dançava na ponta dos dedos, mas cabia a eles decidirem se iriam de verdade se reerguer. Dona Maria olhou nos olhos de Renata, seu coração pulsando no ritmo de uma esperança que lutava para não se apagar. Renata, por favor, ouça meu coração. Essa casa não é apenas um lugar. É onde construímos nossa história, onde a risada das crianças ecoa. Não podemos deixá-la escapar, disse, sentindo as lágrimas ameaçarem escapar. Renata hesitou, mordendo o lábio inferior, enquanto a tensão no ar carregava ecos de respostas não ditas. Os netos, ainda distraídos com os jogos no quintal, não percebiam a profundidade da conversa que se desenrolava entre as duas mulheres. Miguel e Ana correram atrás de um balão que voava como se também quisesse escapar, enquanto Dona Maria lutava contra suas próprias correntes emocionais. Sei que você acha que vender a casa é a solução. Mas e nós? E nosso amor? Renata finalmente falou, e a voz dela tremia. Você está se arriscando a perder tudo. Eu sei que a dor é grande, mas será que estamos dispostas a lutar? Dona Maria respirou fundo, como se estivesse prestes a dar um grande mergulho nas águas frias de um lago desconhecido. Às vezes, os desafios da vida nos ensinam que é preciso encarar nossos próprios medos. Eu quero uma família, Renata. Você e eu, estamos nessa juntas. Precisamos de empatia para perdoar Carlos, para enfrentar nosso passado.
As palavras de Dona Maria ecoaram, e a semente da reflexão grudou na mente de Renata. Ela se lembrou de como foi importante para ela, quando era apenas uma jovem com sonhos. A avó havia sido seu apoio, sempre pronta para dar um abraço apertado e oferecer um pedaço de bolo. E agora, tudo que Dona Maria pedia era que dessem a si mesmas um pouco mais de chance. O clima estava mudando, e Dona Maria sentiu essa atmosfera eletrificada ao seu redor. Como se uma brisa suave soprasse, trazendo novos ares. Talvez, se nos uníssemos, pudéssemos mesmo reconstruir o que está quebrado, murmurou Renata, quase como uma oração. Carlos, que estava escutando de longe, agora se aproximou, com um olhar que misturava confusão e culpa. Você pode sentir o peso do seu abandono nos olhos de sua mãe, mas também a determinação em seus gestos. Ele sempre soube que suas ações tinham consequências, mas nunca tinha enfrentado a verdade de maneira tão direta. Oi, mãe, ele começou hesitante, como se cada palavra fosse uma espada de dois gumes. Carlos, chegou a hora de decidirmos o que queremos ser como família. Se quisermos, podemos combater essa tempestade juntos, disse Dona Maria, com uma força que surpreendeu até a ela. Ele olhou para Renata e, em um momento de vulnerabilidade, as barreiras que havia levantado começaram a ruir. Estou pronto para tentar se vocês estiverem. A sinceridade nas palavras dele era palpável, como se finalmente chegasse um tempo de cura para todos. Dona Maria sorriu, chorando de alegria e alívio. A cada passo, estaremos juntas. Temos muito a fazer, mas primeiro, precisamos perdoar. E amar de novo. Todos juntos. Mas, antes que pudessem respirar a nova esperança que nascia no ar, um telefonema repentino quebrou o momento. Era um número que Dona Maria não reconhecia, mas sentia que algo importante estava por vir. Com o coração acelerado, ela atendeu. A voz do outro lado da linha trouxe um frio na espinha. Dona Maria, temos que falar. É sobre a dívida do Carlos. O inesperado desfecho dessa conversa poderia mudar tudo novamente. O que ela descobriria dessa vez? Dona Maria sentiu suas mãos tremerem com a gravidade daquela voz. A dívida de Carlos era um assunto que ela sabia ser delicado, mas algo lhe dizia que o que estava por vir era ainda mais sério. Do que se trata? Perguntou, mantendo um tom firme, malgré sua apreensão. Dona Maria, as coisas ficaram complicadas. Carlos não apenas atrasou os pagamentos, existem empréstimos que ele não informou. O banco está considerando ações mais drásticas, disse a voz. Cada palavra era como um golpe de marreta, quebrando a frágil estrutura da nova esperança que começava a se formar. Voou pela mente de Dona Maria uma torrente de lembranças, o esforço para criar os filhos, as noites sem dormir preocupada com dinheiro, o amor que construíam em meio à escassez. O coração dela disparou. A sensação de que todo o esforço feito até então poderia se desmoronar em questão de segundos era avassaladora. Não, não pode ser. Carlos, ele não seria capaz disso, murmurou a avó, a incredulidade tomando conta dela. Precisava de um momento. Olhando pela janela, viu Miguel e Ana brincando e a lembrança de que uma família sempre aparece, mesmo nas horas mais escuras, a trouxe de volta à realidade. Preciso conversar com Carlos. Preciso entender tudo isso, disse, com a determinação de quem sabia que, se não agisse, o peso da culpa e da vergonha ameaçava se instalar novamente. Desconectando, ela olhou para Renata, que a observava com um semblante preocupado. As lágrimas que antes reluziam em seus olhos agora eram de desespero parcial. Renata, meu amor, algo está muito errado. Precisamos encontrar o Carlos e resolver isso imediatamente. A avó tomou a frente, os dedos apertando a palma da mão para se concentrar. Mas até mesmo aquela ação simples era uma luta contra a tempestade de emoções que a envolvia. Renata, percebendo a gravidade da situação, agarrou a mão da avó e gritou: vamos juntas. Isso é sobre nós, sobre a família, todos juntos, não só Carlos. E nesse compromisso de união, elas correram para fora, atravessando o quintal como se buscassem a clareza perdida na grama verde e fresca. O chamado de Ana e Miguel brincando se misturava com a urgência de um momento crucial. Encontraram Carlos encostado em um carro velho, os olhos fixos no chão. Ele estava pensativo, absorto em seu próprio mundo. Quando Dona Maria e Renata chegaram até ele, suas expressões se entrelaçaram numa mistura de carinho e preocupação. Carlos, precisamos falar sobre a situação financeira. É sério. A voz da avó tremia, mas era uma mistura de afeto e firmeza. Carlos ergueu o olhar, e ela pôde ver o remorso dançar em suas feições. Mãe, eu não queria que chegássemos a isso. Eu pensei que conseguiria dar conta, mas as coisas saíram do controle. Uma súbita onda de compaixão invadiu Dona Maria.
Carlos, estamos aqui para te ajudar, mas precisamos de toda a verdade. Não quero que nenhum de nós carregue esta dor sozinho. Ele hesitou, a luta interna estava estampada no rosto. As vozes das crianças, agora longe, eram um eco distante comparado ao peso que ele trazia no coração. Renata deu um passo à frente, colocando a mão no ombro de Carlos. Se você não se abrir agora, vamos perder tudo o que construímos. É hora de sermos uma família de verdade. Havia um silêncio profundo, quase sagrado, e algo dentro de Carlos começou a se quebrar. O que estava por ser revelado poderia mudar o rumo de todos, mas, como um relâmpago à distância, a tensão no ar era palpável. Vocês não vão acreditar, mas a verdade é muito pior do que pensam, ele começou, a voz trêmula. Dona Maria engoliu em seco, sentindo que um novo desafio estava prestes a ser lançado contra aquela família. O coração pulsava. Que detalhes a família ainda não conhecia? O que mais poderia ser revelado? Carlos respirou fundo, suas mãos apertando o volante do carro como se quisesse se segurar em algo sólido. Eu peguei um empréstimo muito maior do que devia. Acreditava que ia conseguir pagar, mas a verdade é que eu me envolvi com pessoas erradas. Um agiota, mãe. Eles estão pressionando e eu não sei o que fazer. Dona Maria sentiu o mundo girar ao redor. A revelação era como uma faca cravada em seu coração. Um agiota? Como você pôde se envolver com esse tipo de gente? Carlos, você conhece as consequências disso. As palavras saíam em um misto de incredulidade e desespero. Renata, ainda com a mão no ombro do irmão, agora drenava suas próprias lágrimas. Por que você não nos procurou antes? Poderíamos ter pensado em algo juntos, Carlos. Isso não precisava ser assim. Eu não queria que vocês se preocupassem. Pensei que poderia resolver a situação sozinho. Mas agora eles estão ameaçando coisas que não posso suportar, disse ele, a voz embargada. O desespero nos olhos de Carlos fez o coração de Dona Maria afundar ainda mais. Depois de tudo que passamos, você ainda tem coragem de ficar calado na hora que mais precisamos uns dos outros? A avó não conseguia não se sentir traída. Todo o esforço, todas as lições que gulou, pareciam ter sido em vão. Carlos olhou para o chão, sua mandíbula rígida. Eu não sabia que as coisas tinham chegado a esse ponto. Eu só queria dar uma vida melhor para vocês. Renata se virou e olhou com firmeza para o irmão. Irmão, isso não é o que dá vida melhor. Isso só vai levar à destruição. Precisamos encontrar uma solução, e isso começa aqui e agora. Dona Maria observava a dinâmica entre eles, duas almas lutando em meio à tempestade. Naquela batalha íntima, havia amor e mágoa. Nós vamos enfrentar isso juntos, Carlos. Não vamos permitir que o medo e a vergonha nos separem. A nossa união é mais forte do que qualquer dívida que você tenha. Carlos levantou a cabeça. Ele precisava dela. Eu não sei o que fazer, mãe. Eu não consigo pensar em como sair dessa primeiro. Precisamos conversar com esse agiota. Precisamos entender o que ele quer e como podemos negociar. Eu já enfrentei muita coisa nessa vida, e não vou deixar você passar por isto sozinho, disse Dona Maria, sua determinação ressoando como um mantra de esperança. O olhar de Carlos começou a se encher de gratidão, mas também de pesar. Não quero que vocês sejam arrastados para essa situação por minha causa. É isso que a família faz, Renata respondeu, com a voz firme. Nós nos apoiamos, não importando quão complicada a situação. Novos planos começaram a se formar entre os três, mas a tensão ainda pairava no ar. A avó, em seu íntimo, sentia que a batalha estava longe de terminar. Havia algo mais ali, algo que Carlos não havia revelado ainda. Uma sombra de dúvida assomava. Carlos olhou pela janela, e Dona Maria notou um tremor em sua mão. Eu não lhes contei sobre a última ameaça que recebi. Eles disseram que, se não pagasse logo, iam me cobrar de outra forma. Dona Maria sentiu um frio na espinha. As palavras de Carlos pairavam no ar, pesadas. A perspectiva de o que estava por vir esmagava sua esperança renovada. Carlos, o que você quis dizer com isso? O silêncio foi interrompido apenas pelo canto dos pássaros ao longe, mas no coração da avó, a tempestade rugia. O que mais estava escondido por trás daquela máscara de vergonha? Ela precisava saber, mas ao mesmo tempo temia o que pudesse descobrir. Vou contar tudo, ele disse, e a sombra de sua confissão se aproximava. Como a luz que se esconde atrás das nuvens, a verdade ainda não havia sido completamente revelada. E o que seria essa nova revelação? Carlos respirou fundo novamente, a tensão em seu corpo era palpável. Ele sabia que estava prestes a abrir uma porta que talvez não pudesse mais fechar.
As palavras o encarceravam, como um prisioneiro que hesita antes da liberdade. Eles me disseram que não seria só o dinheiro. Que eles têm formas de cobrar a dívida, confessou, a voz trêmula e quase inaudível. Dona Maria sentiu que seu coração acelerava. Formas. Carlos, do que você está falando? A angústia dela só aumentava, mas ela sabia que precisava saber a verdade. Não havia mais espaço para segredos. Renata soltou a respiração, segurando ainda mais firme o braço do irmão. O silêncio se instalou, e a sala parecia encolher quando Carlos finalmente deixou escapar o que escondia. Eles ameaçaram levar você e a Renata. Disseram que se eu não pagasse, fariam algo. Ele parou, lutando contra as lágrimas que ameaçavam escapar. Eu não sei se era só uma ameaça, mas eu vi nos olhos deles, eles eram sérios. A reação de Dona Maria foi instantânea. O ar parecia ter se tornado denso e pesado. Carlos, você não pode acreditar nessas pessoas. Isso é inaceitável. Seu tom de voz ecoava na sala. O desespero e a fúria se mesclavam em seus olhos, bem como um amor profundo que ainda ligava seu filho. Eu sei, mãe. Mas, quando você deve algo, a pessoa que cobra não vê seu valor, só vê o que você pode pagar, Carlos disse, a vulnerabilidade exposta. Ele sentiu a força da família desmoronar sob o peso da complicação que havia criado. Renata não conseguia mais ficar em silêncio. Carlos, por favor, você precisa ir à polícia. Não podemos simplesmente deixar isso assim. Seu tom era urgente, como uma sirene que soava em meio a uma noite carregada de tensão. Você acha que eles têm medo da polícia? Carlos perguntou, a amargura presente em cada sílaba. Eles têm amigos em todos os lugares. Eu ouvia rumores. Não posso me arriscar a colocar vocês em perigo por conta das minhas decisões erradas. Dona Maria se levantou. Seu rosto estava intenso. Você não pode se deixar ser dominado pelo medo, Carlos. Precisamos mostrar a eles que não estamos sozinhos nessa. Temos que enfrentar isso. Vamos buscar ajuda, conversar com pessoas que possam nos orientar. Como vamos fazer isso, mãe? Carlos questionou, sua voz cheia de um desespero que doía. E se tudo isso se agravar? E se eles não aceitarem um acordo? Estamos juntos, Carlos. Renata interveio, decidida. Não importa como, mas juntos nós vamos encontrar uma saída. Você não está sozinho. Dona Maria olhou para os dois. À medida que a batalha interna de Carlos se intensificava, a força de sua família começava a emanar um calor que ele não conseguia ignorar. Precisamos estabelecer um plano, e isso começa agora. Essa situação pode parecer sombria, mas a escuridão não dura para sempre. Carlos olhou para os rostos familiares ao seu redor, buscando coragem no amor incondicional que sempre encontrara em sua família. E se eles não aceitarem isso? O que fazemos depois? Perguntou ele, a voz embargada. Encontramos um jeito, Carlos. A vida é feita de escolhas, e agora precisamos tomar a mais difícil delas, disse Dona Maria com firmeza. Seja o que for, não deixaremos que a pressão destrua o que construímos juntos. Ninguém toca na nossa família. O silêncio se instalou novamente, mas agora havia um novo peso, não apenas o medo do que poderia acontecer, mas também a determinação de enfrentar os desafios. Um poder renovado começava a brotar em seus corações, mas diante de uma jornada tão incerta, uma pergunta permanecia. Estariam eles realmente preparados para a luta que viria? O que mais aquela conversa revelaria sobre os laços que os uniam ou as sombras que os cercavam? A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas, iluminando suavemente a sala onde a família estava reunida. No entanto, Carlos não conseguia sentir a leveza do dia. A preocupação lhe pesava nos ombros, como se cada raio de sol fosse uma nova sombra a lhe lembrar da escolha que tinha pela frente. Vamos conversar, igual a sempre, certo? Renata tentou, com um sorriso tímido, quebrar o clima tenso. Mas a expressão de Carlos era grave. Ele sabia que nada seria igual a partir daquele momento. Precisamos agir rápido, Dona Maria disse, sua voz firme, mas seu coração disparava. Se eles realmente são tão perigosos, pensar em estratégias vale mais que apenas esperar. A ideia de confrontar aqueles homens, que pareciam sussurrar ameaças como quem fala sobre o tempo, era assustadora, mas a bravura dela pulsava forte. Carlos sentou-se no sofá, as mãos trêmulas. Mas o que podemos fazer? Estávamos bem, e agora, tudo isso não faz sentido. Eu só queria prolongar a segurança de vocês. Sua voz falhava, a frustração crescendo a cada frase. Carlos, às vezes a segurança está em enfrentar os desafios, não em evitá-los,
Renata falou com uma sinceridade que se esforçava para ser prática. Vamos buscar ajuda, como você mencionou. Vamos falar com alguém que saiba como trabalhar com isso. Alguém que possa nos proteger. E se eles souberem? O que acontece se tudo sair fora de controle? Questionou Carlos, o medo percorrendo cada palavra. Precisamos acreditar que o plano vai funcionar, Dona Maria interveio, sua voz estrondando como um trovão em meio à tempestade de incerteza. A vida nunca foi fácil. E mesmo nas piores tempestades, sempre encontramos um jeito de nos mantermos de pé. É para isso que estamos aqui. Carlos olhou para sua mãe, essa força da natureza que sempre fora seu porto seguro, e sentiu uma pequena centelha de esperança começar a brilhar. Eu não sei, mãe, ele murmurou, a dúvida ainda ali, como um visitante indesejado. E se eles decidirem acelerar as ameaças? Eu não posso colocar vocês em risco. Cuidado é diferente de medo, Carlos. Não podemos deixar que o medo dite as nossas escolhas. Você sabe como somos fortes juntos, Renata insistiu, apertando a mão do irmão com firmeza. Talvez devêssemos procurar o tio João, sugeriu Dona Maria, a ideia brotando em sua mente. Ele conhece pessoas da comunidade que estão sempre dispostas a ajudar. Pode nos encaminhar para advogados ou até mesmo incluir a polícia, mas com planejamento. Carlos franziu os lábios, pensando. A incerteza ainda girava em sua cabeça, mas a proposta lhe parecia um caminho. Não era uma solução garantida, mas uma chance de ir em frente. Se formos mesmo fazer isso, precisamos agir hoje, Carlos disse, decidindo que a inércia não era uma opção. A sala estava mais viva, aquecida pelo fogo da determinação. Renata sorriu, aliviada. Vamos juntos, então. Vamos mostrar a eles que somos mais fortes do que pensam. Dona Maria deu um passo à frente, abraçando os filhos. Aqui, nós lutamos juntos. A emoção em sua voz era palpável, misturando-se à esperança que começava a preencher o espaço ao redor. Mas como toda jornada, havia mais por vir. Um toque inesperado na porta interrompeu o momento. Dona Maria olhou para os filhos com olhos arregalados, um novo calor e medo pulsando por seus corpos. E se forem eles? Carlos sussurrou, a respiração acelerando. A presença do desconhecido gerou um silêncio carregado de tensão. Estariam prontos para encarar o que vinha a seguir? O toque na porta parecia ecoar como um tambor, batendo firmemente nos corações de todos na sala. Carlos trocou olhares com Renata e Dona Maria. Demorou apenas alguns segundos, mas para eles pareceu uma eternidade. O pânico imediato foi transfigurado em determinação. Algo precisava ser feito. Vou atender, Carlos disse, forçando a voz a ser firme, embora estivesse repleta de dúvidas. Ele se levantou com um misto de nervosismo e coragem. Os passos em direção à porta pareciam pesados, cada um deles carregando expectativa e o medo do que poderia estar do outro lado. Ele colocou a mão na maçaneta, seu coração disparado, e abriu a porta. Do lado de fora, estava um homem alto, de terno escuro, que parecia tão sério quanto a situação que enfrentavam. Havia um brilho intenso em seus olhos, uma mistura de confiança e determinação que fez Carlos hesitar. Você é Carlos? O homem perguntou, sem se apresentar. A voz dele era tranquila, mas a intensidade da situação havia feito com que um frio percorresse a espinha do rapaz. Sim, sou eu, Carlos respondeu, tentando manter a voz firme. O que você quer? Eu sou o Ricardo. O seu tio João me mandou. Ele disse que a situação de vocês é urgente e delicada, o homem falou, observando cada movimento de Carlos, como se estivesse avaliando cada respiração e gesto. Dona Maria se aproximou, o olhar de preocupação lançando-se ao homem desconhecido. Urgente como? O que sabe sobre a gente? Dentro, disse ele, acionando um gesto de mão que parecia indicar a necessidade de privacidade. Precisamos discutir isso a sós. É uma questão de segurança. Carlos hesitou, sentindo-se dividido. Ele queria proteger a família, mas também queria entender o que estava acontecendo. Olhou para Renata e Dona Maria, buscando apoio. E, mesmo com o medo que os envolvia, a curiosidade e necessidade de agir eram mais fortes. Pode entrar, Carlos finalmente decidiu, recuperando a coragem que sentiu ser necessária. O homem passou por ele, adentrando a sala com um passo firme. A tensão ficou ainda mais palpável quando a porta se fechou atrás deles, como se o mundo exterior tivesse se tornado um espaço distante. Primeiro, vamos aos fatos. Vocês estão em perigo e precisam de apoio, Ricardo começou, olhando cada um nos olhos. Se há algo que vocês precisam ficar cientes, é que quem está atrás disso não é comum.
Eles não recuam por nada e não hesitarão em fazer o que for preciso para conseguir o que querem. Carlos sentiu o estômago revirar. Ele tentava processar aquelas palavras, o peso da situação tornando-se cada vez mais real. Como você pode nos ajudar? Renata perguntou, seu tom misturando determinação e medo. Podemos iniciar um plano de segurança. Não será fácil, mas se vocês estiverem dispostos a lutar, temos como contrabalançar isso. O primeiro passo é mudar seus hábitos diários. Depois, mobilizar uma rede de apoio, Ricardo explicou com naturalidade. O rosto de Dona Maria se contraiu em preocupação. E se eles não pararem? E se nosso passado os alcançar? Você tem um passado? Isso pode ser a chave aqui, Ricardo disse, a voz baixa, mas intensamente intrigada. Precisamos descobrir mais sobre o que pode ter causado essa perseguição. Há segredos que podem precisar ser revelados. Às vezes, o passado guarda respostas que podem salvar vocês. O silêncio tomou conta da sala. A promessa de luta ganhava forma, mas as sombras do passado ameaçavam uma nova tempestade. Carlos olhou para sua mãe, o queixo levantado com a confiança que ele precisava até aquele momento. Então, precisamos agir. Não podemos ceder ao medo, e talvez seja a hora de entender o que aconteceu antes. Carlos finalizou, a determinação crescendo. Sim, juntos. Estamos prontos, Renata adicionou, unindo as mãos. Mas enquanto o novo plano começava a se desenhar, uma nova pergunta se formava na mente de Carlos. Que segredos estão escondidos em nosso passado que podem ser fatais agora? Um novo desafio se aproximava, e cada um deles sentiu o peso de um passado que exigia se revelar. Prepare-se, pois o que eles descobrirão pode mudar tudo. Um ar tenso pairava na sala enquanto Ricardo observava, sério. Carlos sentia seu coração acelerado, como se tudo em sua vida estivesse prestes a desmoronar. Ele sabia que precisava ser forte, não apenas por si mesmo, mas por sua família. Precisamos de um plano. Não podemos deixar que o medo nos paralise, disse Carlos, tomando a dianteira na conversa. As palavras saíram firmes, como um decreto. Dona Maria respirou fundo, tentando absorver a gravidade das preocupações em relação ao passado que parecia assombrá-los. Ricardo olhou firme nos olhos de cada um deles. A primeira coisa que vocês precisam fazer é mudar o modo como vivem. Os hábitos diários de vocês chamam atenção. A próxima semana será crucial para manter a segurança. E o que devemos fazer? Renata perguntou, sua voz quase um sussurro. Ela estava com medo, mas havia uma centelha de coragem na sua expressão. O principal é não deixar rastros. Não usem os mesmos caminhos, evitem lugares frequentes e digam a poucas pessoas o que está acontecendo. Vou me certificar de que vocês tenham um ponto seguro, onde podem ir se as coisas piorarem, Ricardo explicou, cada palavra carregando a urgência da situação. Dona Maria, angustiada, começou a balançar a cabeça. Isso parece tão complicado, e se não funcionar? E se, mesmo assim, eles nos encontrarem? Carlos tentou confortá-la, pegando na mão dela. Vamos conseguir, mãe. Vamos fazer isso juntos. Precisamos nos unir e enfrentar isso. O que quer que seja, não vamos deixar que nos vençam. A expressão de Ricardo mudará um pouco, como se ele estivesse avaliando a determinação deles. Bom, é isso que preciso ouvir. Mas a verdade é que vocês devem estar prontos para encarar seus medos. O que se passou pode ser doloroso, e isso inclui vocês se abrirem sobre seus segredos. O silêncio tomou conta da sala de novo. Carlos olhou para Renata, que estava olhando para o chão. Ele sabia que haviam coisas que podiam ser reveladas e que poderia ser doloroso. Há algo que não sabemos? Algo que você não contou sobre o seu passado, mãe? Carlos perguntou, sua voz baixa, mas com um toque de inquisição. Dona Maria levou alguns segundos para responder. O olhar distante dela doía em seu coração, como se ela estivesse lutando contra demônios internos. Só me lembre de que fiz o que fiz para proteger vocês. Tem coisas que são difíceis de explicar, mas precisamos saber agora. Não podemos correr o risco de não entender a verdade, insistiu Renata, enquanto sua mão se apertava na de Carlos. A união deles era palpável. Assim, Dona Maria se virou de frente para eles, seu olhar perturbado, mas resoluto. Tem uma história sobre seu avô. Veja, ele não era o que todos pensavam e algumas decisões que ele tomou na vida acabou reverberando sobre nós. O que sei pode ser a chave para o que está acontecendo. A tensão na sala cresceu. Carlos sentia sua respiração acelerar. O que aconteceu, mãe? O que foi tão sério que você jamais compartilhou com a gente?
Ricardo observava com atenção, como se esperasse uma revelação importante. Era um momento crucial, e tudo parecia estar prestes a mudar. Ele fez algumas escolhas erradas. E essas escolhas têm um preço. Dona Maria começou a se abrir, mas antes que ela pudesse continuar, um barulho estrondoso soou do lado de fora, como um castelo em frangalhos. Os três saltaram, o coração na boca. Era um estouro. Carlos sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo lá fora? Era um sinal de que o passado já estava tomando forma novamente na vida deles? Temos que ir. Ricardo gritou, a urgência na voz dele misturada ao som de sirenes ao longe. Preparem-se. Não temos tempo a perder agora. O medo rapidamente se transformou em uma onda de adrenalina. Sem opções, o que eles fariam a seguir? O futuro era incerto e agora estavam prestes a enfrentar um novo nível de risco. Mas talvez não fossem enfrentar isso sozinhos. Enquanto se preparavam para sair, Carlos percebeu que tudo estava em jogo e que a resposta para a segurança deles poderia estar em uma revelação chocante. E se a história deles estivesse ligada a algo muito mais traiçoeiro do que imaginavam? Os batimentos cardíacos de Carlos ecoavam em seus ouvidos, como um tambor anunciando uma tempestade. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto ele olhava para a mãe, com um misto de preocupação e determinação. A sala agora estava repleta de um silêncio pesado, apenas quebrado pelo som distante das sirenes. Carlos, a gente precisa agir rápido, Ricardo exclamou, interrompendo os pensamentos tumultuados do jovem. Pegue o que for essencial, documentos, o celular, e sigam-me. Não temos tempo para discutir. Dona Maria, com as mãos trêmulas, começou a pegar algumas fotos antigas e a Bíblia da família. Eram lembranças entrelaçadas com amor, mas que agora pareciam um peso. As lágrimas quase vieram à tona, mas ela se forçou a não mostrar fraqueza diante dos filhos. Vamos, não podemos nos apegar agora, disse Renata, quase levando a mãe pela mão. Elas precisavam ser fortes, não só por elas, mas também por Carlos. Com o coração acelerado, Carlos pegou uma mochila e encheu-a com algumas roupas e os documentos. Mas em sua mente, uma centelha de dúvida começou a se formar. O que estava acontecendo? Por que tudo isso? Ele sentia que havia mais nessa história, algo obscuro que ainda não havia sido revelado. Assim que saíram pela porta, a luz do luar as envolvia em um manto de insegurança e mistério. O som da cidade parecia mais distante, como se tudo estivesse em torno de um foco sombrio de atenção. O que quer que tivesse acontecido do lado de fora tinha um peso, como se o próprio chão estivesse tremendo sob suas decisões. Sigam-me! Gritou Ricardo, levando-os por um caminho estreito ao lado da casa. Os corações batiam em sintonia, mas cada passo carregava um peso diferente. Carlos estava inquieto. Ele queria entender o que sua mãe havia deixado por dizer. Havia algo mais. Mas ao mesmo tempo, a urgência do momento era quase sufocante. Precisamos de um esconderijo, disse Ricardo, seu olhar atento em cada sombra que passava. Um lugar onde possam ficar fora do alcance deles. Carlos olhou para Renata, que caminhava ao seu lado. Você sente que tem algo errado? Como se estivéssemos sendo observados. Ela assentiu, os olhos arregalados. Sim, é como se algo estivesse nos seguindo. Não é só o passado que está nos alcançando. Estamos cercados. O medo era quase palpável na atmosfera, mas Carlos não podia se permitir ceder a ele. Eles precisavam ser firmes, e ele precisava ser o porto seguro da família. Como filho mais velho, sua responsabilidade nunca foi tão clara. Vamos em direção ao parque, a um antigo abrigo que costumávamos usar, sugeriu Carlos, decidindo agir. Ali, longe de olhares curiosos, poderiam discutir o que realmente precisava ser discutido. As escolhas de seu avô, o preço que deveriam pagar. Ele precisava da verdade, não apenas por ele, mas pela segurança de Renata e Dona Maria. Enquanto eles se moviam, um rasgo de luz iluminou a rua, refletindo em uma superfície próxima. Carlos se virou, pensando que era apenas a iluminação da cidade, mas sua visão captou um movimento. Uma figura sombria o observava à distância. O coração acelerou de novo, mas agora a urgência tomava um novo significado. Oi, o que foi? Renata perguntou, notando a mudança na expressão de Carlos. O que você viu? Acho que estou sendo seguido, ele sussurrou, de olhos fixos na sombra que parecia se mover para acompanhá-los. A adrenalina bombardeou seu corpo novamente, e agora, mais do que nunca, era preciso agir rápido. O que quer que estivesse se aproximando podia ser a resposta para suas perguntas, ou a sua ruína. Cólera, medo e determinação se misturaram em seu peito.
Vamos rápido! Gritou Ricardo, impulsionando todos para frente. Mas já era tarde demais. O estrondo do passado parecia se aproximar, e com ele, a revelação que poderia mudar tudo. O que Carlos e sua família estavam prestes a descobrir os deixaria marcados de uma forma que nunca poderiam imaginar. O vento fresco soprava suavemente enquanto Dona Maria, Carlos e Renata corriam em direção ao parque. O abrigo antigo onde costumavam brincar agora parecia um refúgio distante, mas a urgência os movia. A sombra seguiu, uma presença desconfortável, como um lobo à espreita. Com os corações acelerados, eles finalmente alcançaram o abrigo, uma construção simples, mas que agora representava segurança. Ao entrarem, o ambiente era carregado de silêncio, quebrado apenas pela respiração ofegante e pelo som distante das sirenes. Carlos fechou a porta com firmeza, sentindo todo o peso sobre seus ombros. Precisamos falar, anunciou, o olhar determinado. Foi como um grito silencioso que ecoou entre eles. Dona Maria olhou para os filhos, enxugando as lágrimas que a dor e a preocupação haviam trazido. Queridos, precisamos encarar o que está nos assombrando. Se é verdade que o passado está voltando, precisamos nos unir mais do que nunca. A firmeza em sua voz era um farol de esperança. Eu ainda não sei o que você estava prestes a me contar, mãe. O que seu avô fez que poderia nos trazer essa ameaça? Carlos perguntou, a voz firme, mas um tremor trai a sua ansiedade. Ele não era como você pensa, meu filho. Sua vida estava imersa em escolhas erradas. Envolveu-se com pessoas perigosas e deixou muitas mágoas, Dona Maria confessou, a força da revelação quebrando o peso do silêncio. As decisões dele reverberaram em nossas vidas, e se essa dívida não for solucionada, ela pode chegar até nós como uma sombra. Renata, segurando a mão do irmão, sentia a inquietação crescer e resolveu intervir. O que precisamos fazer agora, então? Se você sabe o que aconteceu, precisamos usar essa informação a nosso favor. O olhar dela refletia determinação e medo. Carlos, respirando fundo, olhou para a mãe. Precisamos entender como resolver isso. Precisamos de um plano que nos mantenha seguros. Essa pessoa que nos segue precisamos saber quem é e o que quer. Concordo, disse Ricardo, que os observava atentamente. Vamos descobrir quem está por trás disso. O que nos levará ao próximo passo. Para isso, vocês devem estar preparados para se abater sobre a verdade. O olhar de Dona Maria ganhou um novo foco, e uma chama de coragem logo laçou seu coração. O que quer que eu tenha guardado, pode ser a chave para nossa liberdade. Cada um de nós tem algo a ver com esse passado, e encarar isso é a única opção. O grupo começou a conectar os pontos que cercavam a vida de seu avô, as histórias que Dona Maria sempre manteve em um cantinho da memória. Os sussurros sobre aqueles que ele tinha marcado pareciam mais próximos do que nunca. Cada detalhe contado carregava o peso de uma vida inteira de silêncio e dores não ditas, como uma tempestade se formando em um horizonte distante. Carlos começou a captar cada palavra com atenção, cada revelação agigantava sua determinação. Ele sabia que se eles se unissem, poderiam enfrentar o passado que ameaçava atingir o presente. Vamos buscar tudo o que podemos. Precisamos entender o que está acontecendo e nos proteger. E assim, sob aquele abrigo temporário, eles formaram uma posição. Uma família unida frente a um futuro incerto. Ninguém poderia tocar no que construíram juntos, e a força de seu amor era a única arma que precisavam. Mas a verdadeira batalha estava apenas começando. As sombras ainda pipocavam ao redor, e a revelação que se aproximava deles não deixaria que a paz reinasse naquele aconchego. O telefone de Carlos tocou, e a vibração cortou a atmosfera pesada. Ele hesitou um momento antes de atender, mas a urgência era maior. Carlos, precisamos conversar. É sobre o agiota, ouviu uma voz ansiosa do outro lado. Ele sabe onde você está. E está vindo. O frio na espinha de Carlos era indescritível. O tempo agora parecia estar se movendo rapidamente, e encarar aquilo era a única opção. Ele olhou para Dona Maria e Renata, os corações entrelaçados em um momento de compreensão profunda. Vamos nos preparar, ele disse, a determinação inflamando seus olhos. Não vamos deixar que nada nos separe e lutaremos pelo nosso futuro. Os três, juntos, estavam prontos para encarar o desconhecido. Afinal, o amor de uma mãe, o apoio entre irmãos e a esperança renovada de um lar eram tudo o que precisavam para reescrever a história deles. E, assim, eles saíram em direção ao que o destino ainda se guardava, determinados a mudar seu futuro, sabendo que juntos eram mais fortes do que qualquer sombra do passado. E o que todos aprenderiam ao longo dessa jornada nos moldaria para sempre.
A história de Dona Maria, de Carlos e de Renata seria uma história de superação, amor e união. E a maior lição havia ocorrido ali mesmo, sob o abrigo das memórias. Juntos, eles poderiam vencer qualquer tempestade que a vida jogasse no caminho deles. Agora é a sua vez de fazer parte dessa história. Você precisa se inscrever no canal agora para não perder os próximos capítulos emocionantes. Deixe um like agora para alimentar nosso algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o que pode acontecer a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão emocionante.